Olá, seja muito bem-vinda a mais uma live Zen, mais uma live de aquecimento para o nosso evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer na semana que vem, que é a jornada Mater Nascem Estourar. Eu sou a Ana Torquete, eu sou mãe, eu sou educadora há 18 anos, eu sou mestra em linguística, eu sou instrutora de mindfulness e desse balaio aí de um monte de coisas que eu me interessei ao longo da minha vida que eu fui fazendo, surgiu o método Educar Zen. Então, sejam muito bem-vindas. Eu espero que a live de hoje traga insights importantes para vocês. A gente vai falar aqui hoje sobre a mãe reativa. Eu falo muito sobre a reatividade materna. É um estudo profundo que eu faço da minha própria história como filha também, né? E que eu acredito que, enfim, tudo isso que eu tenho entendido dessa reatividade materna a partir, né, dessas especialidades que eu tenho, profissionais, digamos assim, possam te ajudar a entender um pouquinho melhor a sua maternidade, te ajudar então a maternar com menos reatividade, com mais consciência, com mais gentileza, primeiramente com você mesma. Então, o tema da live de hoje é dissecando a mãe reativa. A gente precisaria, acho que eu precisaria escrever um livro para falar sobre isso. Mas na live de hoje, mesmo que, né, de uma forma assim en passant, de uma forma ainda superficial, né, tendo em vista a complexidade desse tema, a gente vai falar um pouquinho do universo interno da mãe reativa, tá? A gente vai sair um pouquinho desse estereótipo de que a mãe reativa é a mãe que grita, é a mãe que estoura. Ela é isso também, mas essa aí é a pontinha do iceberg, né? A gente precisa olhar para essa mãe com a bondade, com o acolhimento que ela precisa e merece. Por exemplo, gente, uma coisa que ajuda, né, que interfere, que contribui para que mulheres sejam mães reativas, é o fato de a gente estar inserida em uma sociedade patriarcal, uma sociedade que não olha para essa mulher que se torna mãe, né? Não olha para a mulher, e para a mulher que se torna mãe, ainda menos de uma forma com acolhimento, com compreensão, né? Com respeito e com proteção. Eu acho que a palavra principal é essa. Mas como o meu trabalho ele é um trabalho voltado para o desenvolvimento da inteligência emocional, hoje a gente não vai falar desse aspecto que é muito importante, que é esse contexto externo, tá? Esse contexto social. Hoje a gente vai falar aqui da mãe reativa no contexto interno. A Stephanie tá mandando aqui, ó, que barulheira é essa? Tá atrapalhando muito. Será que eu mudo de lugar então, gente? Porque olha só, tem duas obras acontecendo aqui atrás de mim. Eu acho que eu vou pro outro lado ali do quarto. Vamos ver se fica melhor, tá? Eu acho que vou ficar um pouco sem ter como apoiar o celular, mas qualquer coisa a gente vai na mão mesmo. Me digam se o barulho melhora, tá? Vamos por aqui mesmo, eu vou assim, vai ser mais informal, então eu vou sentar aqui e a gente vai conversando, não tem problema não. Eu ia perguntar pra vocês mesmo se o barulho tava atrapalhando. Então, bom que a Stephanie já me deu aqui o feedback. Voltando aqui, gente, como eu tava dizendo, é muito complexo a gente falar da reatividade da mãe, tá? É muito complexo, mas hoje a gente vai falar um pouquinho de um aspecto que nós podemos cuidar. Porque quando eu tô falando, né, de inúmeras injustiças sociais, de como que a sociedade ela não protege as mães, de como a gente tá, né, inserido em uma sociedade que, na verdade, né, a gente sabe, por exemplo, existem dados aí que mostram que muitas mulheres, quando voltam, por exemplo, da licença maternidade, elas são demitidas, né? Existe aí toda uma complexidade de fatores que são fatos, né, que mostram pra gente como as mulheres são desrespeitadas e desprotegidas quando se tornam mães. E isso tudo é muito factível, assim, são fatos, como eu disse. Talvez sobre isso, de uma forma coletiva e com o tempo, a gente possa conseguir promover algumas mudanças. Mas o que eu quero te trazer aqui hoje é uma perspectiva de mudanças que você pode fazer, porque são aspectos da sua reatividade enquanto mãe que só dizem respeito a você. Aspectos que você pode decidir mudar, habilidades que você pode desenvolver, tá? Então a gente vai falar desse universo interno, esse universo íntimo, esse universo mais subjetivo das nossas emoções, da nossa saúde mental, e de como que isso realmente implica na nossa reatividade, né?
Bom, então sejam muito bem-vindas de novo. Como eu disse, eu fico sempre aqui à disposição para ler as mensagens de vocês, os comentários. Eu quero que vocês, ao longo, né, do que eu vou trazer aqui para vocês, me digam se tá fazendo sentido ou se não tá, se tá ressoando aí na realidade de vocês ou se não tá. Enviem também, a gente tem aqui uma setinha, então vou te convidar a convidar uma amiga, né, alguém que vier aí à sua mente agora, que seja uma mulher que você sabe que também pode estar sofrendo com todo o estresse que envolve a maternidade e que às vezes ela não fica muito orgulhosa de si mesma, de como ela consegue lidar com o filho, né, talvez ela esteja explosiva, talvez ela esteja reproduzindo o que fizeram com ela na infância e aí talvez ela esteja se sentindo muito frustrada, né, nesse papel que provavelmente ela sonhou muito em exercer. Muitas de nós sonhamos muito com a maternidade e nos sentimos verdadeiras... nos sentimos muito frustradas, né? A gente se sente, às vezes, verdadeiras... Enfim, como se a gente estivesse falhando fortemente, né? Tem uma palavra que não tá vindo na minha mente agora, mas como se a gente fosse uma mentira, como se a gente não fosse, né, a mãe que a gente gostaria de ser. Tô vendo aqui a Tayane falando que já chamou 5, muito bem, Tayane. Então todo mundo vai fazer isso, porque esse tipo de live, esse tipo de conteúdo é algo que é um presente que você dá para uma amiga, permitir que ela escute essa mensagem, porque é uma mensagem que pode comprovar isso, impostora, é isso mesmo, Laura, a gente se sente impostora, exatamente. Então, tava falando aqui agora, né, a palavra que tava perdida aqui, é isso, a gente se sente uma impostora, a gente se sente uma completa farsa, né, e, enfim, vamos começar? Eu acho que uma fraude, é isso, fraude, impostora, essas palavras aí mesmo, perfeitas, muito bem. E eu quero muito, né, a minha missão aqui no Educar Zen é te ajudar a sair dessa autopercepção. Não porque eu pretendo te ajudar a se tornar uma mãe ideal, porque essa mãe, ela também, essa construção dessa imagem social também contribui para que a gente se torne, né, uma mãe reativa. Quando a gente se percebe muito diferente daquela mãe extremamente doadora, extremamente amorosa, extremamente paciente, porque o ideal da mãe, né, passa por isso. A mãe é a única pessoa que vai fazer de tudo pelo filho. E aí quando de repente você percebe que você sente falta de você, que você sente falta da mulher que você foi, de fazer as coisas que te interessam, tudo isso contribui para que a gente se torne ainda mais reativo, porque a nossa relação com a gente fica muito ruim nesse cenário. E quando você não tá se dando bem com você, você não vai se dar bem com ninguém, né? Então o meu compromisso aqui com você não é te ajudar a alcançar esse ideal de maternidade. Não, muito pelo contrário, né? Um dos meus objetivos é te ajudar a se livrar desse peso. A minha proposta é te ajudar a viver uma maternidade mais saudável, emocionalmente, mentalmente mais saudável. E isso vai repercutir em tudo, inclusive, obviamente, ou primeiramente, no seu relacionamento com os seus filhos, né? Só que pra gente falar de mãe reativa, eu acho que às vezes eu não comento tanto aqui o que é a reatividade. O que é a reatividade, né? Quando a gente está falando em inteligência emocional, quando a gente está falando em saúde mental, o que seria a reatividade? A reatividade, ela tem uma relação íntima, às vezes eu vou olhar aqui para baixo porque eu faço algumas anotações, tá? Para eu poder ir me guiando aqui na nossa conversa. Então, olha só, a reatividade, ela diz respeito, né, a uma falta de habilidade, a uma inabilidade para lidar com as próprias emoções, né? Muitas vezes, a pessoa que não tem inteligência emocional, ela é também uma pessoa reativa. Essa pessoa reativa, ela tende a acreditar que as suas emoções, elas são culpa de alguém. Elas são causadas por alguém e que esse alguém que causou aquilo, merece receber algo em troca, né? Ou seja, você explode, você grita, você é reativa com o seu filho ou com né, outras pessoas porque aquela pessoa fez alguma coisa com você. Então, né, a reatividade, ela nasce de uma falta completa ou parcial, né, de conhecimento sobre as próprias emoções. Eu quero muito que vocês entendam como que funciona o processo da emoção na gente, tá?
Olha só, a emoção, ela é verdade que ela é sempre desencadeada por um fator externo, né? Então, esse fator externo que desencadeia uma emoção desafiadora pode ser o seu filho, por exemplo, quando ele está rabiscando a parede, né? Então, seu filho está ali rabiscando a parede e aí uma emoção vem. Por exemplo, uma emoção da indignação, da raiva, né? Vem à tona, tá bom? O que acontece com a maioria das mães, né? Que são aí, que se enquadram, que se percebem como uma mãe reativa? Aconteceu o gatilho e vem logo a reação àquele gatilho. Essa reação, na maior parte das vezes, é uma explosão, é um grito, né? É um colocar de castigo, às vezes até uma palmada. Então, a pessoa que está inábil, que não sabe como lidar com as próprias emoções, ela pega o gatilho e ela traduz esse gatilho em reação. É muito rápido, não dá tempo, não tem tempo de perceber o que você está sentindo, de dar um nome para sua emoção, de entender qual necessidade sua não atendida gerou, né, permitiu que aquele gatilho ali fosse desencadeado. Porque as nossas emoções, elas dizem respeito às nossas necessidades atendidas ou não. Então, quando eu tô com uma necessidade que não está sendo atendida, vem aí uma emoção, né? Acontece, um gatilho é disparado e vem uma emoção desagradável me contar que a minha emoção, que a minha necessidade não foi atendida, que por isso que eu estou gritando, por isso que eu tô... Entende? Então é isso, né? A criança, ela faz alguma coisa, ela faz uma birra, ela joga comida no chão, ela briga com o irmão, ela rabisca a parede, o que acontece imediatamente, né? É um flash, é a explosão. Não dá tempo nem muitas vezes de você perceber que você está prestes a estourar. Na hora que você viu, você já estourou. Quando a gente começa a desenvolver inteligência emocional, né? E não basta só a gente estar consciente das nossas emoções, a gente precisa ter ferramentas para fazer o que eu vou falar agora. A gente começa a criar um espaço dentro do nosso cérebro, isso é uma habilidade do nosso cérebro. A gente cria um espaço entre o gatilho, que pode ser o seu filho brigando com o irmão, que pode ser o seu filho rabiscando a parede, que pode ser o seu filho fazendo birra, jogando comida no chão, ou o que quer que seja. A gente cria um espaço entre o gatilho e o que eu faço com a emoção que vem à tona. Porque a verdade é que a emoção não é A e B. Ela não é o gatilho e a reação. A emoção, né, o percurso dela é o gatilho, a maneira como eu consigo lidar com aquilo que diz respeito com, né? Tem dois fatores principais. O primeiro é quantos recursos de inteligência emocional eu tenho, quão competente para ler as minhas próprias emoções eu sou, quão competente para lidar com as minhas emoções eu sou, e além disso, né, como eu estou nesse dia. Porque mesmo uma pessoa que tem inteligência emocional, ela pode estar passando por um dia ruim, um dia muito estressante, e aí ela vai ficar mais sensível a esse gatilho, né? Por isso que eu falo que a mãe consciente, a mãe mindful, a mãe que está deixando de ser reativa, não é que ela nunca mais vai estourar, mas isso vai ser muito mais difícil de acontecer. Ela precisa estar em um momento de muito estresse para isso acontecer, né? Mas pode acontecer? Pode, porque somos humanas, né? Então, a gente não tá perseguindo aqui um ideal de maternidade. Então, a mãe consciente, a mãe que deixou de ser reativa, acontece o gatilho, aí ela tem aqui um tempo, ela tem um espaço em que ela percebe a emoção, em que ela percebe por que essa emoção está acontecendo, por que esse gatilho desencadeou essa emoção. Então, por exemplo, eu tô aqui nervosa, eu falo por mim, tá? Uma coisa que me irrita muito, que me deixa realmente, assim, irritada por dentro, que eu percebo a raiva chegando, é quando meu filho joga comida no chão. Mas quando isso acontece, eu já tenho autoconhecimento suficiente para entender que aquilo é um gatilho para mim, porque na minha infância minha mãe me xingava muito se eu deixasse cair um bago de arroz no chão. Um baguinho de arroz ali, um grãozinho de arroz já era o suficiente para muita reatividade dela, né? Então isso desperta em mim um gatilho. Então quando acontece, eu consigo, em questão de segundos, acessar essa história,
Eu consigo respirar conscientemente, porque não basta respirar, eu tenho que saber como fazer isso. Eu fiz até uma live essa semana aí no sábado, falando um pouquinho sobre isso, então se você não viu, eu te aconselho que veja, né? Eu consigo colocar a minha emoção no lugar certo e eu consigo me comunicar de uma forma que é ao mesmo tempo assertiva e gentil. Então olha o tanto de coisa que acontece entre o gatilho e a minha ação, que deixa de ser uma reação. Não é uma reação, a reação é pum, aconteceu e pum, reagi, né? Aqui já é uma resposta. Deixa de ser reação e vira uma resposta. Eu tenho uma questão e eu elaboro a resposta àquela questão. Elaborar a resposta a essa questão, algumas vezes, vai ser inclusive comunicar ao meu filho, Francesco, eu não gosto de quando você faz isso, porque isso é desrespeitoso com a mamãe. Não é que a gente não vai falar, a gente não pode dizer para os nossos filhos que a gente está passando por uma emoção desafiadora, que algo que ele está fazendo não cai bem para mim. Não é sobre isso. Mas eu entendo que não é culpa dele, eu entendo que o gatilho que ele traz é um gatilho, que existem necessidades não atendidas por detrás disso. Eu entendo que eu tenho, como adulta da relação, inúmeros recursos para lidar com aquilo, né? E isso tudo, gente, não é assim, Ana é uma pessoa especial. A Ana é especial, ela consegue ter tudo isso, nossa, que pessoa brilhante. Não, foram habilidades treinadas, conquistadas. E quando eu deixo de treinar, eu percebo que eu perco essa musculatura, sabe? Igual quando você tá fazendo academia, aí você para de ir pra academia e você percebe que seus músculos se atrofiam. Então isso é um exercício constante. E eu consegui fazer e você também vai conseguir fazer, né? A jornada Maternar Sem Estourar, ela existe para isso. Eu vou te contar a minha história, todo o meu percurso de como eu consegui desenvolver essa habilidade. E você vai ver que se eu conseguir, você também consegue. E eu vou te dar todas essas ferramentas, eu vou te contar sobre essas ferramentas na jornada. Então eu espero de verdade poder te encontrar lá, né? Um evento 100% online, 100% gratuito e começa na segunda-feira que vem. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui nos comentários. Que sensacional, é muito legal. É muito legal porque isso muda a nossa vida, né? Isso muda a nossa autoestima, porque você começa a se admirar mais, sabe? Você fica... Quando a gente começa a conseguir fazer essas coisas, a gente começa a falar assim, nossa, uau, eu admiro a mulher que eu tô me tornando, a mãe que eu tô me tornando, a educadora, né? A Tayane falando, ó, eu começo bem, tento conversar, explicar, olhar nos olhos com calma, mas aí não vai acontecendo e aí explodo. Aí me sinto uma fracassada por não ter conseguido resolver sem gritar. Mas perceba, Tayane, que você tá no caminho. Muitas vezes a mãe que está extremamente reativa, ela nem percebe a reatividade chegando e ela já explode. A gente precisa também ter paciência com o nosso processo, né? Você tá no caminho, você já consegue sustentar aí essa presença gentil por um período. E pelo visto, você precisa desenvolver, talvez precise de mais ferramentas, né? Por isso que a jornada Maternar Sem Estourar vai ser muito legal para você também. Porque aí você vai com certeza encontrar ali o que tá faltando, a resposta do que tá faltando para você sustentar. Isso aí eu te garanto, tá? Você vai encontrar essa resposta lá. Porque tem coisas ali que eu tenho certeza que você já tentou muitas coisas, mas que o que eu vou te mostrar você ainda não tentou. A Stephanie, você tá me descrevendo total, aí logo depois me arrependo. Eu sei, a gente vai falar muito da culpa materna aqui, tá, gente? A Lua, eu converso, explico com meu filho, aí ele não ouve, eu falo de novo e ele continua não ouvindo, e aí eu grito e depois fico mal. Pois é, por isso também, gente, que é importante nesse processo da gente desenvolver nossa inteligência emocional, a gente entender como as crianças funcionam, o que é educar. Né, a neurociência tem nos entregado grandes tesouros sobre como funciona o cérebro da criança. Porque o que a Lua provavelmente sente? Né? Que o filho dela está afrontando ela, que o filho dela está desafiando ela. Quando, na verdade, né, muitas vezes, uma criança que está ali sob uma situação de estresse, porque se a gente está estressada, o nosso filho, ele também acaba ficando, né? Os nossos filhos, eles regulam as suas emoções por meio das nossas. E eu não estou falando isso para te gerar mais culpa, porque eu sei que muitas mães se sentem culpadas quando elas escutam isso, né? Que o que acontece na gravidez, as emoções que a gente sente interferem na criança,
ou que quando, né, os nossos filhos são pequenos, as nossas emoções são extremamente impactantes para eles. Isso daí também a neurociência já comprovou. Isso aí precisa ser pra gente um incentivo pra gente se autorresponsabilizar, entender melhor as nossas emoções e entender que a gente tem muito poder nesse processo, né? Que é mais fácil a gente parar de tentar mudar a criança que está sendo só criança e a gente mudar a nós mesmas. A gente entender como que funciona o cérebro da criança. Uma criança que está sob uma situação de estresse, o cérebro dela desliga. Muitas vezes ela não vai ouvir mesmo se você está ali tentando manter a calma, mas na verdade você ainda está estressado porque você não sabe como virar esse jogo e ficar calma. O seu filho capta isso. O cérebro dele também começa a liberar adrenalina e cortisol, né, que são hormônios relacionados aí ao estado de luta e fuga. Para de pensar. Entende? Então, assim, primeiro que a repetição é uma premissa da educação. O cérebro, ele aprende por meio da repetição. Então, a gente precisa aceitar isso, vai doer menos. A gente vai repetir muitas vezes, muitas coisas para os nossos filhos antes deles aprenderem. Você nunca aprende uma música de primeira quando você está ouvindo pela primeira vez. Então, não espere que o seu filho aprenda, né, que ele entenda a importância de fazer determinada coisa, porque você falou 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Quantas vezes você precisa ouvir uma música para aprender? O cérebro do seu filho não é diferente, só que ele tem ainda menos recursos, ele é menos desenvolvido que o seu, entende? Então, isso também ajuda a gente a entender, né, gente? Tudo isso. A Elinilda falando, eu sou muito autoritária, eu sei, às vezes, conseguir ficar mais calma, e às vezes, a maioria das vezes, não, e eu me sinto culpada. Gente, a culpa, né, ela é uma companheira diária da mãe reativa, e a gente vai falar muito sobre ela aqui hoje. Mas antes da gente falar da culpa, assim, uma coisa que eu queria falar pra vocês é que a mãe reativa, ela tá muito além de estourar, né? A gente tem muitas vezes em mente aí essa imagem da mãe que tá estourando. Isso daí é a ponta do iceberg, sabe? Assim, o que acontece com uma mãe para ela chegar a esse ponto é muito mais profundo. E é sobre isso também que a gente quer falar. Eu quero aqui ajudar você a humanizar a sua situação, a sair, inclusive, desse vórtice de culpa que eu sei que te consome, para que você possa viver essa maternidade com mais dignidade, sabe? Para que você possa viver essa maternidade com mais clareza de como é o seu processo interno. Você importa muito nesse processo. Então, eu quero que você entenda assim, que a sua reatividade ela pode até gerar muito sofrimento para os seus filhos. E isso é inegável. Eu preciso ser sincera com você e você sabe disso, né? Uma criança que está recebendo gritos, que está recebendo, às vezes, agressão física, né? Uma criança que está recebendo cara fechada, uma expressão de não gentileza, ela sofre com isso. E se você teve pais reativos, você sabe disso. Muitos de nós tivemos pais reativos. Os nossos pais tinham muito menos informações do que a gente tem hoje para educar de forma mais gentil, consciente e ainda assim assertiva. Então é natural que a gente... Na verdade, assim, é muito possível a gente tentar resgatar essa criança que sofreu muito, que é a criança que a gente foi, pra gente entender o porquê que os nossos filhos também sofrem com a nossa reatividade. Mas eu preciso te dizer que tanto quanto os seus filhos que estão sofrendo com a sua reatividade, quem sofre com ela é você mesmo, né? Quem aqui sente que a reatividade, a própria reatividade, é uma grande causa de sofrimento no cotidiano? Quem aí se sente mal uma ou várias vezes ao dia por ser reativa com os seus filhos? Me manda um eu ou um eu sim. Eu quero saber, tá bom? Eu quero muito saber se o que eu tô dizendo tá ressoando aí com vocês. Porque o que acontece, né, é que existe um ciclo. A reatividade, ela não vem isolada. Existe um ciclo que é o ciclo reatividade, culpa, reatividade. Então, a mãe que está sendo reativa, ela logo depois, ela sente muita culpa. E essa culpa, ela não melhora nada. Você não fica melhor porque você tá sentindo culpa. Eu sei que às vezes fica parecendo que a gente pega o chicotinho pra bater aqui nas nossas costas
né? Que a gente se julgar, que a gente se maltratar, que isso de alguma forma, o nosso cérebro ele entende que isso vai amenizar a situação, mas não vai. Você se tratar mal porque você tratou mal o seu filho, não vai deixar as coisas melhores, pelo contrário. Isso vai fazer com que você tenha uma autoestima ainda mais fragilizada, isso vai fazer com que você se sinta mais estressada, mais cansada, emocionalmente exausta, e isso vai te deixar mais predisposta a estourar de novo. Né? Então é um ciclo infinito, que quem tá passando por ele sabe que eu tô falando aqui, que faz sentido. Você é reativa, você sente culpa e isso te leva a mais reatividade, que te leva a mais culpa, que te leva a mais reatividade. E assim, né, a gente nutre essa relação extremamente desgastante com os nossos filhos e com nós mesmas. Porque a culpa, ela nada mais, nada menos é do que a sua reatividade contra você mesma. Você já parou para pensar nisso? Que a culpa materna, principalmente essa culpa materna relacionada, né, ao fato de você ter estourado, de você ter sido reativa com o seu filho, ela é a sua reatividade contra você mesma, porque você se trata muito mal nesse momento. O seu diálogo interno, as vozes na sua cabeça, elas não são vozes amigáveis de acolhimento, elas geralmente são vozes que te dizem que você é a pior mãe do mundo, de que o seu filho merecia uma mãe melhor, de por que você foi ter filho, o que você está fazendo com essa criança, e de que você merece coisas ruins por causa disso, né? Então, a culpa ela é a reatividade da mãe contra ela mesma. E sabe por que isso acontece? Por que você sente culpa depois de você ser reativa com o seu filho? Eu tô vendo aqui que várias de vocês escreveram que, né, que que vocês se identificam nessa situação. Mas eu quero que você entenda, né, que essa culpa ela acontece porque simplesmente ser reativa com o seu filho é algo antinatural. O que isso significa, Ana? Significa que o cérebro humano ele é um cérebro social. Os filhotes humanos, né, de todos os filhotes de mamíferos, enfim, todos os filhotes aí da face da terra, o nosso filhote, ele é aquele que precisa de cuidado por mais tempo. Quem aí já viu cachorrinho nascendo, gato, bezerro? Se olhar na internet aí um elefante nascendo, enfim, vai ver um outro mamífero nascendo. Os mamíferos de outras espécies, eles nascem, né? Os filhotes nascem, eles já são muito mais independentes do que os nossos filhotes. Eles já nascem andando, eles já sabem mamar, né? Quem aí passou por muitas dificuldades na amamentação sabe que os nossos bebês, eles nascem muito imaturos neurologicamente. Muito imaturos, né? A criança vai aprender a andar ali por volta de 1 ano de idade. Então, olha a diferença de um bezerro que já nasce, né? Se levanta ali, já se equilibra e já consegue andar no primeiro dia. Por que isso acontece, gente? Por que os nossos bebês são tão imaturos? E o que isso tem a ver com a nossa reatividade? Vamos lá. Para os nossos bebês, para nós desenvolvermos, né, nos desenvolvermos como espécie, porque nós também somos a espécie mais inteligente do planeta, pelo menos em teoria, né? Porque o ser humano faz cada coisa que às vezes eu fico achando que não somos, não. Mas enfim, em teoria, nós somos a espécie com melhor capacidade de raciocínio no planeta Terra, né? Para que isso acontecesse, o nosso crânio, ele precisou crescer mais, né? A gente tem um cérebro maior proporcionalmente ao nosso corpo do que o das outras espécies de mamíferos e de outras espécies aí também, de outros grupos, tá? Então, o nosso bebê, ele nasce menorzinho, ele nasce mais prematuro mesmo do que o das outras espécies, porque senão, como a cabeça ela é grande, né? Se ele fosse nascer, imagina, ali por volta de 1 ano de idade, que é quando essa criança ela já tem um cérebro mais independente, ela já começa a conseguir se comunicar, comer, ela consegue andar, como acontece com as outras espécies, o nosso canal vaginal não ia conseguir parir. Entende? Então, o nosso bebê, ele nasce, né? A nossa espécie, ela demanda mais cuidado por mais tempo. E isso tem uma relação íntima com o fato de que os nossos bebês, eles nascem mais prematuros. Tanto é que quem estudou aí, por exemplo, sobre esterogestação, né? Que é o fato de que os 3 meses posteriores ao nascimento de um bebê, né? Eles são como se o bebê ele estivesse ainda dentro da barriga, de tão imaturo que realmente o bebê humano nasce. O bebê humano, ele é totalmente dependente de cuidados. A nossa espécie, ela é marcada, a nossa evolução como espécie, né, a evolução da nossa capacidade de raciocínio, de desenvolvimento das nossas emoções, da nossa socialização,
está marcada pelo fato de que, para que tudo isso fosse possível, a gente ia ter que ter bebês mais prematuros, esses bebês iam demandar mais cuidado. Então, para a gente conseguir se desenvolver como espécie, o cuidado, o afeto é fundamental. Se a gente não tivesse esse instinto de cuidado e afeto com o bebê, ele morreria. Ele depende totalmente de nós, e é por isso que a maternidade ela já começa com um grande desgaste. Quando o bebê acabou de nascer, já é um grande impacto e um grande desgaste para a gente. Dito isso, eu preciso que você entenda que quando você é reativa com o seu filho, isso é antinatural. É antinatural porque você está saindo do modo afeto e cuidado. Você está entrando num modo que coloca o seu filho, né? A criança, quando você é reativa com ela fica com medo de você. Se ela está com medo de você, o medo é a emoção relacionada ao quê? Quando que a gente sente medo? Animais de todas as espécies sentem medo quando a sua sobrevivência está ameaçada. Então, a gente vai para um outro extremo daquilo que é o natural da nossa espécie, que nos permite evoluir como espécie, que é o cuidado. A sua reatividade, ela não é natural. Ela é uma coisa construída, como eu disse logo no início dessa live, né, por tantas questões sociais que nos envolvem e que nos atormentam na nossa maternidade, mas também pela nossa falta de capacidade de lidarmos com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, com o nosso universo interno. Entende? A sua culpa quando você é reativa com o seu filho, ela advém do fato de a sua reatividade não ser natural. Não é algo natural na educação de uma criança, não é algo aceitável, não é algo que constrói um ser humano saudável. E é por isso que a gente precisa desfazer isso. E é por isso que eu tô aqui para te ajudar a sair disso. Eu quero que você olhe para essa culpa como um sinal de alerta de que alguma coisa precisa ser mudada. Se você tá sentindo culpa, é porque a sua natureza, que é o cuidado, e os seus valores, o que você acredita que deveria ser a educação do seu filho, não está sendo compatível com o que você está conseguindo fazer, né? E aí muitas mães falam assim comigo. Muita gente diz assim, né? Eu vejo até muitas pessoas que também trabalham com educação parental aqui na internet falando assim, que você precisa de informação. Você precisa aprender a fazer diferente. Você precisa aprender a entender como que funciona o cérebro da criança. Você precisa entender que não pode educar gritando, por exemplo. Mas quem tem te ensinado a não fazer isso? Porque o que eu vejo é muitas pessoas dizendo assim, você não pode gritar. Mas isso não tem sido suficiente para você não gritar, concorda? Você já sabe que você não pode gritar. Você já sabe que você não pode bater. Isso, inclusive, é lei, né? Existe uma lei no país. Existe uma legislação específica de proteção às crianças que diz que essa criança ela não pode ser coibida fisicamente, moralmente, né? Qualquer tipo de agressão à criança é contra a lei. Então, a neurociência diz isso pra gente, que a gente não pode fazer. A lei nos proíbe de fazer isso e ainda assim a gente não tá conseguindo não fazer. Por que isso acontece, né? Será que acompanhar inúmeros perfis aqui na internet, ler livros, até fazer cursos sobre neurodesenvolvimento infantil, sobre educação positiva, tem sido suficiente para você deixar de ser uma mãe reativa? Eu sei que muitas de vocês aqui já estão muito bem informadas. Eu sei que você tem informação sobre o que é uma birra, sobre o que acontece com o cérebro da criança na hora da birra, sobre como você deveria agir na hora da birra, mas isso tem te ajudado a deixar de ser reativa? Saber disso tudo muitas vezes te ajuda até certo ponto, né? Uma de vocês, aí, acho que foi a Thalita, comentou assim, na hora lá que o bicho tá pegando, que né, o vulcão entrou em erupção, que meu filho tá me fazendo birra, eu consigo até certo ponto conversar com ele, depois eu explodo. Por que isso acontece? Eu tô vendo a Fabi falando aqui, é isso mesmo. Eu não quero gritar, mas quando eu vejo, eu já gritei. Meu filho Miguel, 3 anos, quanto mais eu digo não pode, mais ele faz. Fabi, o que está acontecendo com você é que você já tem os 50% que ajudam na nossa transformação de mãe reativa para mãe consciente, que é a informação.
mas você não tem os outros 50%, que é o que vira o seu jogo. E é muito sobre isso a jornada Maternar Sem Estourar, que é como eu desenvolvo a minha inteligência emocional. Como que eu deixo de sair do gatilho da ação do meu filho e ir direto para a reação e crio esse espaço que eu falei no início da live, né, que permite que eu perceba a minha emoção, que eu acolha, dê nome, que eu entenda a necessidade que está sendo negligenciada, que eu entendo por que aquilo é um gatilho para mim, né, que eu consiga respirar profundamente, que eu consiga de fato usar a minha respiração como um recurso para me acalmar, ou outros recursos que também existem que a gente pode usar, que eu tenha ferramentas para acalmar fisicamente o meu corpo, para diminuir o meu estresse naquele momento e que eu consiga me comunicar de uma maneira positiva. Informação eu já tenho, mas como que eu crio isso aqui? Essa habilidade, né? Eu preciso que você entenda que informação é importante, mas não é tudo no processo de deixarmos de sermos mães reativas. Na hora que você está sob estresse, o seu cérebro racional, ele desliga. É o seu cérebro emocional que entra em ação. Então é por isso que é difícil, na hora que você está na situação de estresse, tipo seus filhos estão brigando, gritando, batendo um no outro, é difícil você pensar, irmãos são mesmo assim. É saudável que irmãos entrem em atrito, porque dessa forma eles aprendem também a entender o limite um do outro, eles aprendem a serem diplomáticos, eles aprendem sobre os seus próprios limites e os limites das outras pessoas. Seu cérebro racional, ele na hora que você está sob estresse. É o seu cérebro emocional que está em ação. Agora, esse cérebro emocional, ele é inteligente? Não basta deixar o cérebro racional inteligente com um monte de informação, livros, perfis no Instagram e palavras bonitas sobre educação respeitosa. Você precisa treinar o seu cérebro emocional para que ele haja de maneira, para que ele responda da maneira que você está querendo responder e não está conseguindo as situações de estresse da sua maternidade. Me contem aqui se está fazendo sentido para vocês, gente. Fabi, eu quero ajuda, eu preciso saber, quero saber lidar e ajudar outras mães. É sobre isso, Fabi. É esse o ponto, né? É a gente pegar tudo isso e expandir para outras mulheres. É por isso que eu sempre te convido a convidar outras mães para nossa live. Eu fui criada, como você falou, como uma mãe reativa e hoje eu sou assim. Não quero isso pra minha vida e nem mesmo pro meu filho. Aí, gente, tem esse outro aspecto aí das mães reativas que também é algo que eu trabalho muito com as minhas alunas no MESEN, né, no meu curso pago, que é essa questão da nossa criança ferida, né? A gente precisa romper com o que a gente entende que é educação e que é afeto. Porque se a pessoa que mais te ama na sua vida, né, ou mais te amou, sei lá, que foi a sua mãe, ninguém duvida que a sua mãe te amou muito, ou te ama muito. Tudo que ela soube te dar ao longo da sua infância foram palavras que te degradaram, né, que te fizeram se sentir inferior, que te fizeram se sentir insatisfatória, porque isso também foi o que fizeram com ela. E se foi isso que você descobriu que é afeto, foi isso que você entendeu que é o afeto, você precisa entender. Você precisa redescobrir. Você precisa se conectar com a sua verdadeira natureza, a natureza da sua célula, né? Do que o ser humano verdadeiramente é, como eu falei aqui, de como os nossos filhotes nascem, como eles precisam de mais cuidado, de como o afeto é a premissa básica do desenvolvimento da nossa espécie. A gente precisa se desconectar dessa informação extremamente equivocada do que é afeto, e a gente precisa aprender a sentir afeto e a comunicar afeto da forma que ele realmente é, né? A Ana Carolina, é muito isso mesmo. Várias viradas de chave por aqui, fico feliz, Ana. É para isso que a gente tá aqui, pra gente poder dar passos além, né, gente? Eu sei que a informação é muito importante e eu também trabalho com muita informação aqui para vocês, mas eu sei que a base para você deixar de ser uma mãe reativa nem é tanto a informação, é o desenvolvimento da sua inteligência emocional. Se você não souber nada sobre infância, mas você tiver inteligência emocional, você já não é uma mãe reativa. Se você for uma doutora em desenvolvimento infantil e não tiver inteligência emocional, você vai ser reativa. Porque o seu cérebro emocional,
É ele que está no comando na hora que você está sob estresse, né? Às vezes, a Thalita, às vezes eu consigo controlar, mas não por muito tempo. O que me preocupa é que a culpa não vem de imediato. Como assim, Thalita? A culpa não vem de imediato. E por que isso te preocupa? É o que aconteceu comigo, mãe reativa, Angélica falando, Roberta. Meu comentário subiu. Me diz como agir quando o restante dos familiares não estão conectados com a mãe que quer melhorar. Roberta, eu fiz uma live no domingo que vai te ajudar muito com isso. Que é o pai do meu filho, socorro, o pai do meu filho é reativo. Depois dá uma olhada, porque ali eu acho que você vai ter muita informação assim, né, mais profunda do que eu poderia te responder aqui nessa live sobre isso. Mas uma coisa que eu considero muito saudável é a gente estar fazendo isso que a gente está fazendo aqui, né? O cérebro humano, ele funciona como? Como que ele aprende, como que ele age? O nosso cérebro, ele é muito apegado a padrões. Então, tudo que você vê como padrão, você tende a repetir, tá? O nosso cérebro ama tudo o que é previsível. E padrões são previsíveis. Então, quando a gente está querendo mudar, mas ao nosso redor só tem pessoas extremamente reativas, autoritárias e que acham que educar é sobre bater, é sobre gritar, é sobre ameaçar, é sobre ofender, mesmo que você queira mudar, é muito provável que o seu cérebro ele acabe reproduzindo esses comportamentos. Você vai precisar de muito mais esforço para mudar. Então, a gente não tem como mudar a nossa família, né? Resetar, mudar o pai do nosso filho, mudar de mãe, mudar de sogra. Não dá para fazer isso. O que a gente faz, então? A gente faz isso que a gente está fazendo. A gente se une a outras pessoas, né? A gente cria comunidades, a gente se envolve com comunidades que estão na mesma página que a gente. Aí a gente se fortalece aqui, tá? Isso nos ajuda a ficarmos firmes, remando contra a maré. A Fabi, comecei a te seguir agora e entrei na live. Muito feliz por te encontrar. Seja muito bem-vinda. Então já se inscreve na Jornada Maternar Sem Estourar, tá, Fabi? Vai ser um prazer te receber. Gente, agora ainda saindo, né, daquele estereótipo da mãe reativa, que a mãe reativa é a que grita. A mãe reativa, será que a mãe reativa é uma mãe malvada? Será que ela é uma pessoa ruim? Será? Não é não. Essa mãe, ela tá precisando de muito acolhimento, ela tá precisando de estar com outras mães que estão buscando o mesmo caminho. Essa mãe, ela tá precisando virar algumas páginas na vida dela, ela tá precisando desenvolver inteligência emocional. Ela foi uma pessoa que não teve a oportunidade de se alfabetizar em inteligência emocional ao longo da sua infância, porque na nossa geração, isso não tava em pauta, ninguém tava falando sobre isso. Isso não era uma questão, tava todo mundo achando natural bater, colocar de castigo, xingar, ofender a criança. Então, você que está se achando aí uma mãe reativa e muitas vezes se acha a pior pessoa do mundo por ter gritado, batido no seu filho, eu quero te dizer que nada vai justificar você ter feito isso, tá? Mas eu quero te dizer também que você não é a pior mãe do mundo por causa disso. Eu tenho certeza que você faz muito mais coisas incríveis por essa criança do que coisas ruins. E além disso, eu quero te lembrar que você pode mudar. O seu cérebro, ele é plástico, né? Você tem a capacidade, o nosso cérebro, ele é um cérebro muito negativo. O cérebro humano, ele tem uma tendência a ser um cérebro negativo, mas ele tem uma coisa maravilhosa que ele é plástico. Se você acredita em Deus, que é o meu caso, eu acredito que Deus é justo. Então, se ele nos deu um cérebro negativo, ele também nos deu a capacidade de mudarmos o nosso cérebro, né? E aí eu quero te lembrar de algumas coisas que você, como mãe reativa, que você não tem feito. Porque gritar, às vezes bater, às vezes ofender no seu filho, isso aí você sabe que você faz. Mas o que você não tem feito? Eu quero te lembrar aqui agora, porque eu acho que algumas chaves podem virar, tá? De por que você está sendo reativa. Essas são algumas coisas que você não tem feito e que te ajudam, né? Que contribuem para a sua reatividade. Então, primeira coisa, você não tem se conectado à sua própria intuição e você não tem tido tempo de qualidade com você mesma. Se você tivesse conectado à sua intuição, e aqui a intuição eu não tô falando de um lugar místico, pessoa que adivinha coisas, não é isso. A intuição, gente, ela é uma habilidade neurológica, tá? A intuição, ela é basicamente a nossa capacidade de estar com um cérebro tão saudável, né? A pessoa que tem um cérebro muito saudável, muito conectado ao momento presente, ela consegue captar inconscientemente
informações do ambiente que fazem com que ela induza, com que ela tenha insights, com que ela interprete informações que ela não sabe racionalmente como ela conseguiu fazer. Isso é um sinal de um cérebro saudável. Então a mãe reativa, ela não tem cultivado isso. Até porque pra gente estar bem intuitiva, a gente precisa estar muito presente. Eu preciso estar com a minha atenção focada no aqui e agora. E a mãe reativa, geralmente, ela é muito ansiosa. Às vezes ela tá um pouco deprimida, porque ela tá muito ressentida com o fato de tudo, né? De ela ter perdido tantas coisas com a maternidade, a mulher que ela era antes, a vida que ela tinha, a liberdade que ela tinha. Então você não tem desenvolvido a sua intuição. Você não tá tendo essa voz interna, assim, ó, muito alinhada, né? E muito intuitiva. E aí você acaba, obviamente, né? Ficando muito mais... Você fica mais... Você nada mais ao sabor do vento, assim. Você fica mais... Você vai conforme a maré te leva. Aí as pessoas da sua família dando palpites, falando... te julgando, isso tudo vira, né? Isso alugua um triplex na sua cabeça, sabe? Então, me conta aqui, você sente isso, que você não tem? Você acha que de repente você tá até assim, nossa, não, eu nem achava que eu poderia ser uma pessoa intuitiva, eu achava que isso era uma coisa que algumas pessoas tinham. Você pode desenvolver a sua intuição. As coisas que eu vou te contar, né, na jornada maternar sem estourar, os recursos que eu vou te oferecer ali, eles são recursos que te ajudam a ficar mais intuitiva, mais conectada com você. A intuição é aquela voz, assim, que você sabe que... Você fica firme em quem você é, sabe? Você fica feliz com quem você é, porque você confia em você. A intuição é sobre isso. E você não tem tido tempo de qualidade com você mesma. Às vezes, né, você fica idealizando que ter tempo de qualidade com você mesma seja ter o tempo de qualidade com você mesmo, tempo pra você que você tinha antes de se tornar mãe, o que não vai voltar a acontecer nem tão cedo, né? Então, assim, ter tempo de qualidade com a gente é ter inteligência pra pegar o pouco tempo que você tem, que às vezes é 10 minutos no seu dia, criar um espaço, ao invés de estar fazendo coisas, sei lá, rolando o feed, vendo a vida perfeita das blogueiras, sabe? E fazer alguma coisa que realmente seja útil pra você. E quando eu falo tempo de qualidade com você mesma, não é só esse autocuidado, tipo... eu vou sair com minhas amigas pra tomar uma cerveja, eu vou fazer minha unha. Não que isso não seja importante. Mas esse tipo de tempo de qualidade, esse tipo de autocuidado, a gente chama de vida prazerosa. É aquilo que te dá um boost assim, de dopamina, de prazer momentâneo, mas que não impacta verdadeiramente na sua qualidade de vida. Então, o que eu tenho para te perguntar é, você tem feito coisas, você tem tomado atitudes para realmente, né, ainda que tenha pouco tempo, mas você tem usado de forma inteligente esse pouco tempo que você tem para poder tomar conta de você mesma? Geralmente a mãe que está muito reativa, ela não está fazendo isso. Ela nem sabe como fazer isso. Então a jornada maternar sem estourar, ela serve para isso também, para te dar esses insights, para te mostrar esse caminho, né? Por isso que você precisa participar. Você não tem praticado autoconhecimento. Você vive no piloto automático. Você não tem muita clareza do porquê que você sente o que você sente, do que você sente a raiva que você sente do seu filho de vez em quando. Você não sabe qual que é a necessidade por detrás que está sendo negligenciada no mais profundo, né? Você não sabe quais são os gatilhos para suas emoções. Você não sabe quais partes da sua história contribuíram para que você fosse como você é hoje. A mãe reativa, geralmente, ela não tá... às vezes ela já até fez terapia, ela fez meditação, ela fez... Enfim, ela passou por percursos de autoconhecimento antes da maternidade, mas ela parou ali quando ela se tornou mãe porque ela não tem tempo. Porque ela acha que ela não tem tempo para ela. Então, esse tempo de qualidade com você mesma precisa ser um tempo em que você também está investindo no seu autoconhecimento, que você está fazendo coisas que realmente te nutrem, que você gosta, né, que cabem na sua vida. Agora, eu pergunto para você, você tem feito isso? Porque quando a gente se esvazia totalmente da gente pra gente poder ficar no modo mãe, ninguém é só uma coisa. Ninguém é. Você é um ser humano complexo. Você é uma mulher. Você não é só uma fêmea. Você é uma mulher. Né? Porque a fêmea, a vaca, quando ela pare lá o bezerrinho, ela é só fêmea.
Ela está totalmente conectada ao seu instinto animal. Nós não, enquanto seres humanos, nós somos seres muito mais complexos. A gente tem toda essa subjetividade emocional, mental, a nossa história de vida. A gente ocupa um lugar social, né? Então, você não pode negligenciar tudo isso para ser simplesmente quem pariu e tá cuidando de uma criança. Eu sei que para muitas de nós isso é muito desafiador. Eu sei que mulheres que às vezes estão vivendo a maternidade solo, que as mulheres que estão vivendo maternidades atípicas, elas vão ter mais dificuldade, elas precisam de mais apoio, elas precisam de mais acolhimento para elas conseguirem sair disso. Né? É óbvio que a maternidade ela vai sempre ocupar um espaço enorme nas nossas vidas, mas as nossas vidas precisam ser mais do que isso. Porque se você tá vazia de você mesma, você vira um fantasma reativo. Entende? E essa é a realidade de muitas mães. E eu sinto muito, mas eu quero te ajudar a ultrapassar isso, a transpor isso, né? A Naila falando, queria ter ouvido isso antes, mas tá ouvindo agora, Naila. E tem muita vida pela frente, né? E a gente vai mudar esse jogo, a gente vai virar esse jogo. Quem quiser virar esse jogo, vem comigo, porque eu vou fazer o meu melhor para te ajudar nisso, né? Esse é o meu compromisso aqui com vocês. Depois, é muito provável que você tenha idealizado a maternidade. Quem é que me conta aqui? Quem é que sonhava em ser mãe? É o sonho de muitas mulheres, né? E aí quando a maternidade chega, a gente vive uma maternidade muito diferente daquela que a gente sonhou viver. Então a mãe reativa, geralmente, ela não está conseguindo encontrar a alegria nas pequenas coisas da maternidade. Ela não consegue encher o coração de alegria quando ela recebe um sorriso do filho, quando ela tem um momento com o filho, sei lá, quando o filho chama ela para brincar, mamãe, lê um livro comigo. Essas coisas são mais um fardo do que uma alegria. E aí você fica assim, mas eu sonhei tanto com isso. O que aconteceu? Será que eu me arrependi de ser mãe? Ou será que eu só não estou sabendo como lidar com esse universo interno? Né? Será que eu não estou sabendo me priorizar? Será que eu não estou sabendo ser autora da minha própria vida, da minha própria história? Volto a dizer, tem alguns fatores que extrapolam o nosso poder de atuação. A gente vive em um contexto social injusto com nós, mães. Mas o que a gente pode fazer por nós? E o que eu posso fazer por mim é um compromisso que eu tenho que assumir comigo mesmo. Eu vou fazer. Então, eu tô vendo aqui algumas de vocês falando isso, né? Sim, eu não sinto alegria na maternidade. A Thalita, eu queria ter filhos, mas eu acho que eu estive antes de estar preparada. Se é que estamos preparadas, essa é uma boa pergunta, né, Thalita? Será que em algum momento a gente fica preparada? Porque é tão profundo. E é realmente uma coisa assim, uma experiência que só na hora que você vive é que você entende, né? Eu tava pensando nisso esses dias, assim. Eu sempre estudei muito sobre o feminino, o corpo feminino, né? O meu lugar social como mulher, mas como tudo isso ficou muito redimensionado depois da maternidade, né? A Cida falando aqui, eu não tô sabendo lidar com tudo isso. Eu sei, gente, eu sei que é tudo isso, assim, vocês estão entendendo? Que a sua reatividade não é só você estourar com o seu filho, o buraco é muito mais embaixo. E é desse buraco que tá mais embaixo, disso que tá sob as cortinas, atrás das cortinas, que você não tá vendo, que você tem que cuidar. Porque é cuidando disso tudo que você deixa de estourar, entende? Então, assim, quando você não consegue se alegrar com as coisas simples da maternidade, sabe o que acontece? Você não consegue se conectar de verdade com o seu filho. E se você não consegue se conectar de verdade com o seu filho, você não consegue entender as necessidades daquela criança num momento, por exemplo, que ela está fazendo uma birra. Fica tudo desconectado. E isso ativa ainda mais a sua reatividade, né? Então, a gente precisa aprender a alinhavar todas essas coisas. Volto a dizer, se você tá sempre ansiosa, se você tá um pouco deprimida, se você só vive lá no passado, em como que a vida era melhor antes, ou se você tá muito estressada, porque o estresse faz parte da maternidade, faz parte da vida, né? Mas quando a gente se torna mãe, o estresse, ele é um amigo cotidiano. Todos os dias a gente vai ter vários momentos em que a gente tem situações de estresse. A questão é, você consegue viver aquele momento ali, lidar com aquele estresse e bola pra frente, ou você fica acumulando momentos de estresse e você se torna uma pessoa estressada?
A mãe que tá estressada demais, que não sabe lidar com o próprio estresse, que tá ansiosa demais, que não sabe regular a própria ansiedade, que tá vivendo no passado, que não consegue encontrar sentido na sua vida atual, que não consegue se conectar com alegria com o que tá acontecendo ali no momento presente. Essa mãe, ela vai tender a ser uma mãe mais reativa. Ela tá envolta a um processo de insatisfação tão profundo, né? E essa mãe que não tá aqui no momento presente, vivendo aqui e agora, ela vai ser uma mãe desconectada do próprio filho, porque o filho tá no aqui e agora, ele não tá no futuro, ele não tá no passado. Ele tá no momento presente. E as crianças são muito presentes, né? A criança é puro corpo. Ela só tá no aqui e agora. Elas vão ficando ansiosas conforme elas vão lidando com situações, lares, ambientes, contextos ansiosos. Então, quando a gente tá conseguindo, né, cuidar de todo esse percurso nosso de inteligência emocional, a gente também tá cuidando da saúde mental dos nossos filhos. Tayane falando, não tô conseguindo entrar, consegui. Não tava conseguindo onde? Aqui na live? Olha só, outra coisa da mãe reativa. A mãe reativa, ela não consegue discordar sem brigar. Ela não consegue discordar do filho e direcionar o filho quando ele tá fazendo alguma coisa errada sem brigar. Ela não consegue discordar do companheiro ou de outras pessoas sem brigar. Ela tá sempre brigando. Você se sente assim? Que tudo o que sai do seu script, tudo o que sai do que você acha que tem que ser feito, de como você gostaria que as coisas fossem, se torna uma razão para você estourar, se torna uma faísca para sua reatividade vir à tona, né? Então você não consegue se relacionar, você não consegue discordar sem brigar. A mãe reativa, ela também, né, ela não consegue fazer isso. E enfim, a gente precisa, né? Uma outra coisa que a gente vai falar muito na jornada maternar sem estourar é isso. Como que a gente faz pra gente se comunicar de uma forma que seja sim assertiva, mas que seja gentil primeiro com a gente? Porque a última coisa que eu quero falar aqui que a mãe reativa não tá fazendo ela não tá sendo uma boa amiga pra ela mesma. Porque, gente, eu quero que você imagine agora aqui a situação de você estourando com seu filho, tá? Imagina essa cena, né? Seu filho, vou falar aqui por mim, né? Uma situação que me deixa mais ativada emocionalmente, que é quando meu filho joga comida no chão. Eu sei que muitas de vocês passam por isso também. Então isso aconteceu, você ficou ativada e você acabou estourando. Gritou com a criança, enfiou a colher na boca dela, alguma coisa do tipo, tá? Se isso acontece com uma amiga que você ama muito, se isso acontece com uma amiga que é muito querida por você, que tá muito estressada, que tá muito cansada, que tá muito exausta, que não sabe lidar com as próprias emoções, que se perdeu de si mesma depois da maternidade, e aí ela vem te contar isso, cheia de culpa, como é que você conversa com essa amiga? O que você fala com ela? Qual que é o tom de voz que você usa? Provavelmente você vai falar, amiga, nossa, eu sinto muito. Não, é errado mesmo fazer isso, mas assim, você tá fazendo isso porque você tá cansada demais. Vamos sair, vamos fazer alguma coisa. Eu acho que você tem que procurar, sei lá, uma aula de meditação. Você já tentou meditar? Não, amiga, vamos... Não, você quer que eu vou aí? Você precisa de um abraço? Mais ou menos assim você vai conversar com ela, né? Não é assim, gente? Agora, e quando é você? Isso tudo aconteceu e foi você que fez com o seu filho. Como é que você fala com você mesma? Então, a mãe reativa, né, ela sofre muito porque ela é a sua principal hater. É ela que faz bullying contra ela mesma. Ela é a pessoa que se trata pior nesse mundo. Tem uma sociedade aí que trata essa mãe mal. Talvez estou ouvindo aqui vocês falando ao casamento, não tá indo bem. Talvez o pai dessa criança também seja um zero à esquerda, acontece com muitas de nós. Mas como você está se tratando, né? Então, assim, a nossa live está acabando, porque o Instagram já me falou aqui que tenho só mais 1 minuto para falar com vocês. Tem uma caixinha de pergunta aberta nos meus stories. Deixa sua pergunta, seu comentário lá, que hoje eu vou ficar o dia inteiro respondendo essa caixinha de perguntas, tá? Para vocês, tentando dar um direcionamento aí sobre essa reatividade que precisa ser acolhida e não julgada.
a gente precisa sim se responsabilizar, entender que ela é muito degradante para as nossas crianças e para nós mesmas. Mas se a gente colocar só mais culpa em cima disso, a gente não vai chegar em lugares melhores. E eu espero de coração que nessa live eu tenha conseguido te trazer uma perspectiva, né, de mais humanidade para a sua reatividade, que você saia daqui inspirada a fazer diferente, né, e não mais culpada. É o que eu desejo do fundo do meu coração. A gente continua essa conversa lá nos meus stories, porque realmente a minha live vai cair daqui a 30 segundos. Então, um grande beijo pra vocês. Amanhã tem mais live. Eu vou colocar depois lá nos stories também qual que vai ser o tema, tá bom? E se inscrevam, gente, na jornada Maternar Sem Estourar, tá bom? Vai ser maravilhoso. Obrigada a vocês por tudo, por me escutarem e estarem aqui comigo. Um grande beijo. Mandem essa live aí pras amigas de vocês que precisam ouvir essa mensagem hoje. A gente se vê lá nos stories.